junto com a professora Carla, nossa diretora, e a gente vai falar um pouquinho da questão do estágio adaptado. Eu quero mostrar de uma forma bem simplificada. Eu vou mostrar dentro do portal como é que vocês vão poder fazer esse estágio, para que seja, que fique de uma forma mais leve, para que vocês compreendam. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, pode mandar no chat, que depois a professora Carla vai me passando. Eu não vou conseguir ver, porque eu vou estar espelhando minha tela, mas vocês podem mandar, ou podem levantar a mão aí nessa carinha que tem, e a gente vai tirando as dúvidas no decorrer do treinamento, tá bom? Eu vou iniciar espelhando aqui a minha tela. Quando vocês estiverem visualizando, só me avisem, por favor. Já estão visualizando? Ainda não. Sim. Agora já. Sim. Tá. Eu queria que vocês fossem anotando, tá? Alguns passo a passos que é importante para que vocês consigam realizar o estágio tranquilamente, tá? Então, eu tô aqui na telinha inicial, peguei o modelo de uma aluna e ela é do curso de pedagogia. Vamos entrar aqui. Ela está no terceiro semestre de pedagogia, mas todo esse modelo serve também para os outros alunos de outros cursos que estão nesse modelo adaptado, tá? Então, descendo aqui, já tem um ponto importante que vocês precisam observar, tá? Vocês descem até o finalzinho, normalmente ele fica antes das atividades interdisciplinares. Um ponto importante, estágio curricular obrigatório 1, e aí vem o tema que essa aluna precisa realizar. Então, qual que é o tema dela? Educação infantil. Vocês precisam prestar atenção em qual que é o tema do estágio de vocês. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês no plano de trabalho, principalmente para as licenciaturas, que eu sei que tem alguns alunos também de serviço social, mas principalmente para as licenciaturas, o plano de trabalho, ele vai ser a Bíblia de vocês, vai ser o guia para que vocês montem esse estágio. Só que o plano de trabalho para as licenciaturas, ele tem um geralzão, então ele vai ter educação infantil, ele vai ter o ensino médio, anos iniciais, anos finais. Então é importante que vocês vejam qual é o tema do estágio de vocês. Tranquilo até aqui? Sim, não, talvez. Bom, mas vamos lá. Dando sequência, né? Como eu falei no início, o guia de vocês, a luz no fim do túnel, é o plano de estágio, o plano de trabalho. Então, eu cliquei aqui em estágio curricular obrigatório, aparece essa telinha. O que me importa aqui agora, tem essa parte aqui, ó, portfólio, certo? E aí no portfólio, descendo um pouquinho, tem aqui, ó, plano de trabalho adaptado COVID. Então, é esse plano que vocês vão utilizar. Se vocês observarem, tem aqui só um plano de trabalho comum, mas esse plano de trabalho sem o adaptado COVID seria para que, caso esse semestre a gente tivesse sido liberado para ir a campo. Então, agora, nesse momento, a gente descarta ele, tá? Essa ficha de avaliação também a gente pode descartar, ficha de acompanhamento também, e modelo de relatório que não tem o adaptado a gente também descarta, a gente vai utilizar modelo de relatório adaptado COVID, manual de estágio, que ele é um manual padrão, e plano de trabalho, tá? O plano de trabalho adaptado COVID. Os demais arquivos a gente pode desconsiderar. Mas voltando aqui, como eu falei que o guia de vocês é o plano de trabalho adaptado COVID, vocês vão clicar aqui e vão baixar esse plano. E aí, nós vamos entrar na questão
do que eu falei para vocês anotarem qual que é o tema do estágio. Por quê? Tá vendo aqui, ó, plano de trabalho, de estágio, cursos de licenciatura. Então, ele é um geralzão para os cursos de licenciaturas. Porém, qual que é o meu? Educação infantil. Então, vou lá, aqui tem o sumário. E aqui, ó, plano de trabalho, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais. Se vocês descerem um pouquinho, tem aqui. Se caso não tenha sido nenhum daqueles, tem aqui, ó. Desce mais um pouco. Plano de trabalho ensino médio. Aqui já tá até um exceto pedagogia, né? Então, assim, se o meu estágio for na área de ensino médio, eu tenho que descer até esse tópico, porque o meu guia vai ser daqui para frente. Aí, descendo mais um pouquinho. Aqui, ó, tem o plano de trabalho gestão. Então, pode ser que o meu estágio seja na área de gestão. Então, meu guia é daqui para frente. Vocês precisam, dentro do plano de trabalho, identificar qual é a parte onde fala do meu estágio. Então, dessa aluna é o ensino infantil. Então, daqui para frente é onde eu vou me guiar, certo? Em paralelo a isso, como eu falei para vocês que o plano de trabalho é o guia, onde que eu vou produzir o meu trabalho? Voltando um pouquinho aqui no AVA de vocês, tem lá o modelo de relatório adaptado COVID. O que é o modelo de relatório? O modelo de relatório seria o esqueleto desse trabalho. Ele é um modelinho que já vem nas normas da ABNT, que vocês precisam estruturar conforme o guia do plano adaptado. Esse é o meu guia. Deixa eu fechar isso aqui. E esse daqui é onde eu vou colocar todo o meu trabalho, estruturar todo o meu trabalho que foi pedido nesse guia. Tranquilo, pessoal? Professora, Oi. então, vamos lá, uma pergunta. Eu só vou precisar desses 2 arquivos para mim construir o meu estágio adaptado? Não. Então, pode repetir, prof? Mas é que eu vou chegar lá ainda. Ah, então tá bom. A princípio, então, a professora só mostrou o plano de trabalho e o modelo do Isso. Word. Somente Eu esses 2 iniciei. arquivos. Isso. Como é que eu vou iniciar o meu estágio? Eu preciso do plano em mãos e eu preciso do modelo, certo? Aí, a partir do plano, é que vai surgindo outros documentos que vai sendo pedido no plano. E aí eu vou mostrando tudo para vocês, tá? Excelente, prof. Só o Merivaldo ergueu a mãozinha. Pode falar, Merivaldo. Pode falar. Ô, professora, vai no portal digital do aluno, né? O primeiro passo. Isso. Querem que eu volte um pouquinho? Quero, porque Vamos eu não lá. consigo encontrar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui, aguardar a internet funcionar. Pronto. Essa é a telinha que vocês veem sempre quando abre o portal, certo? Quando vocês entram pelo colaborar ou quando entra e clica em estudar, essa é a telinha que vocês visualizam. Para saber se eu tenho estágio nesse semestre, eu vou até o finalzinho das disciplinas
E lá, como última disciplina, penúltima, sempre vai ter, ó, estágio curricular obrigatório e o tema desse estágio. Não apareceu para mim, professora. Então, se não tem na sua grade, significa que nesse período você ainda não tem o estágio. Mas se quiser acompanhar, porque pode ser que no próximo semestre ainda continue como adaptado, ou pode ser que seja a campo. Se você quiser continuar acompanhando, sem problema. Sei, professora. Tá? Tá certo. Obrigado. Então, sempre vai estar aqui, tá? Nessa relação de disciplinas, o estágio entra como uma disciplina obrigatória. Então, tendo estágio, eu clico lá em estágio curricular obrigatório, verifico sempre o meu tema, vou lá, baixo o plano de trabalho e baixo o modelo adaptado, porque, como eu falei, o plano é o guia e o modelo é onde vocês vão estruturar. Então, aqui, para essa aluna, o plano de trabalho dela é educação infantil. Então, eu vou começar a me basear a partir desse ponto do plano. Então, ele está me pedindo o quê? Ó? No quadro a seguir, a descrição das atividades do plano de trabalho reformulado devido ao contexto da pandemia Covid-19, conforme campos de estágio, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e ensino fundamental, anos finais. Então, a partir daqui, eu vou me basear. Então, a atividade A, ela me traz para que eu leia os textos indicados. Então, a gente vai aqui. Ó, aqui tem me dizendo todas as atividades que eu preciso produzir, certo? Esse daqui é como se fosse um guiazinho sumário. E aí tem as orientações das atividades. A seguir, são apresentadas as orientações das atividades previstas para o estágio de educação infantil, fundamental e tal, né? Dos cursos de licenciatura. Verifique o seu campo de estágio no plano de trabalho original de acordo com o seu curso. E semestre, qual que é o dessa aluna? Educação infantil. E o de vocês vai ter o nomezinho lá na frente. Então, ele estava me dizendo lá, na atividade A, que eu precisava ler os textos indicados. Mas que textos são esses e indicados aonde? Eu desci um pouquinho no plano adaptado, no plano de trabalho, e ele está me dizendo aqui, ó, os textos indicados para leitura estão disponíveis no AVA do respectivo estágio na pasta leitura, materiais externos, textos estágios. A pasta textos estágios está compactada, sendo necessário baixá-la e descompactar. Ao acessar a pasta, identifique o seu curso, em seguida localize o seu estágio e clique na respectiva pasta para visualizar o texto, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram esse texto. Após a leitura do material indicado, você deve produzir um texto dissertativo argumentativo contendo de 1,5 páginas a 2, analisando as principais ideias apontadas pelos autores e os aspectos a serem destacados no segmento no qual você realiza o estágio. Então, aqui eu já tenho uma primeira atividade para realizar do meu estágio. Então, para eu achar esses textos, eu vou lá em desço um pouquinho, leitura, e ele está me pedindo aqui, ó, na pasta leitura, materiais externos. Vamos encontrar aqui. Aqui. Materiais externos, estão vendo aqui, ó, materiais externos, textos, estágios. Ele vai baixar um arquivo. É interessante que vocês produzam todo o estágio de vocês em algum computador, porque precisa ser baixados alguns arquivos que às vezes no celular não baixa, fica pesado. Então é importante que vocês façam pelo menos no computador. Quem não tiver computador em casa, aqui na unidade nós disponibilizamos computadores, temos a biblioteca, temos outros aparelhos para que vocês usem. Então, se precisarem vir até aqui, fiquem tranquilos para poder utilizar, tá bom? E aí ele me baixou um arquivo aqui, como ele me disse, está compactado. Eu vou precisar descompactar e encontrar qual que é o meu texto do meu estágio.
Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Eu já tinha baixado ele tinha dado certo, mas agora tá bloqueando, não sei por quê. Pronto. Consegui abrir aqui. Quando vocês baixarem esse arquivo, acho que tem alguém com o microfone aberto. Pronto, voltei aqui. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Deixa eu tentar voltar. Quando eu abro o arquivo, ele está compactado e mostra aqui todos os cursos de licenciatura que possuem estágio adaptado, então todos os textos estão aqui, mas o que me interessa? Somente o do meu curso. No caso dessa aluna que eu estou trazendo o modelinho para vocês, o curso dela é de pedagogia. Abrindo a pastinha, qual que é o estágio dela? Educação infantil. Então, só me interessa esse arquivo. Então, é esse arquivo que eu vou extrair para o meu computador. Extrair aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Estava com um artigo. Esse foi. Pronto, apareceu aqui. Então, esse artigo, certo, que eu vou precisar ler, e a partir da leitura desse arquivo, desse artigo, eu vou produzir o quê? O que que o plano de trabalho está me pedindo? Um texto dissertativo argumentativo. Certo, eu li, fiz a leitura, e onde é que eu vou fazer, onde eu vou produzir esse texto argumentativo? Lá no meu modelinho. Lembra que eu falei para vocês que existia um modelinho? Então, é aqui que eu vou começar a produzir. Para iniciar, ele já tem pedindo tudo que precisa ser feito aqui. É só vocês preencherem. Vamos lá. Então, a capa dele, ele está pedindo o nome da faculdade, o nome do meu curso, o meu nome, o relatório do estágio de, nesse caso dessa aluna, educação infantil, cidade, o ano já está certinho aqui, vou repetir meu nome, repetir o nome do estágio, aqui também está pedindo para colocar o nome da universidade, o nome do estágio, o nome do meu curso, certo? A cidade. Esse som... Oi. No nome estágio, coloca só educação infantil ou precisaria colocar estágio obrigatório 1? Não, você pode colocar só o nome do estágio. Certo.
Obrigada. Pode colocar. Nesse caso aqui, você colocaria relatório do estágio de educação infantil. Certo. Tá? E aí, esse sumário, ele já está pré-pronto. Quando vocês começarem a preencher, é só dar um atualizar nele aqui, que caso tenha sido inserido algum tema, ele já vai entrar aqui na ordem, tá? Então, uma atenção aqui para vocês. Esse relatório, ele já está nas normas da ABNT. Então, muito cuidado quando vocês forem preencher para não desconfigurar toda a programação que já existe nele. Você só precisa preencher, só digitar, não precisa fazer mais nada, porque ele já está entrando nas regras da ABNT, tá? Então, mostrei aqui para vocês o sumário, e aí tem aqui, ó, tudo que vocês precisam prestar atenção nesse relatório, ele está em vermelho. É o que vocês precisam sempre estar prestando atenção. Então, vamos lá. Já tem uma observação aqui. Deverão ser mantidos no relatório apenas os itens correspondentes ao estágio realizado no semestre, conforme o plano de trabalho disponível no AVA. Então, entra de novo naquela questão que eu falei para vocês. Esse modelo, ele também é um geralzão. O que eu vou precisar inserir aqui? Somente os itens pedidos no plano de trabalho do meu estágio, certo? Então, aqui, ó, após concluir o seu relatório, será necessário atualizar o sumário, como eu tinha dito para vocês, e para isso, clique sobre algum dos temas acima com o botão direito do mouse, selecione a opção atualizar campo e depois atualizar o índice inteiro, certo? E aí a gente inicia aqui na introdução. Então, ele está pedindo aqui, ó, nesse item, você deve apresentar de forma clara o objetivo do material, ou seja, a apresentação dos resultados de estágio realizado no semestre, conforme plano de trabalho. Para a apresentação do texto a seguir, essa formatação preenchendo 0,5, uma página. Observação: componentes dos relatórios de estágio, regência e gestão. Esse estágio de regência e de gestão não é para mim, certo? O meu estágio é ensino, educação infantil. E aí aqui tem pedindo também, ó, leituras obrigatórias, incluir o texto elaborado com base nas leituras obrigatórias, conforme estipulado no plano de trabalho. Então, a gente já tinha lido lá um primeiro artigo da atividade A, e aqui a gente vai começar a digitar o nosso texto, certo? Nessa folha, então, a gente faz o primeiro texto que está pedindo lá na atividade A. Um texto dissertativo argumentativo. Finalizei a minha atividade A, eu vou para a atividade B. E vocês podem ver, né? A gente deu uma passadinha de olho rapidinho lá no modelo. Ele já está seguindo aqui, ó. Depois da leitura, ele já está falando do PPP. E no meu plano também, a atividade B, ela já está falando do PPP. Então, a gente segue no que a atividade B me pede. O que ela me pede? O projeto político-pedagógico, que é o PPP, é um documento normativo de grande relevância para a escola, pois refere ao planejamento global da instituição. Entretanto, nessa sistematização não é definida, mas sim flexível e orgânica. Segundo a legislação educacional brasileira, ele deve ser elaborado em uma perspectiva democrática, a qual reconhece a necessidade de envolvimento de todos os membros do contexto escolar, gestão escolar, professores, alunos e a comunidade. Cada PPP é único, pois expressa as finalidades e a necessidade da realidade escolar que representa. Leia um exemplo de PPP. Onde eu vou ler esse exemplo de PPP? O plano de trabalho está me dizendo aqui, ó. Disponível no AVA do respectivo estágio na pasta leitura arquivos. Então, eu volto lá no meu AVA e vai ter aqui arquivos PPP. Para baixar.
Pronto. Aqui ele me traz um modelo de PPP para que eu leia esse modelo. E a partir da leitura desse modelo, ele já está me pedindo para que eu realize algumas atividades. Vamos lá. A partir da leitura realizada, responda. O que é o PPP e qual a importância desse documento no ambiente escolar? Eu vou pegar essa pergunta, vou voltar lá no meu modelo e vou colocar aqui. Pergunta 1. Qual que é a importância do PPP? E eu vou, através da minha leitura, responder, certo? Aí tem aqui, pergunta 2, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento, e assim sucessivamente. Vocês conseguiram compreender até aqui? Sim. Sim. Tranquilo, né? Então, assim, ó, aí ele tá me dizendo aqui, ó, as perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório final. Oi. Isso. Oi, tô ouvindo. O meu curso, ele é filosofia. Aí, no Certo. caso, ele segue o plano equivalente ao de pedagogia, é isso? Não, o seu é de filosofia, não é isso? Quando você entrar lá no seu estágio, o seu plano, o seu modelo e todos os arquivos que eu estou mostrando aqui para vocês vai ser totalmente voltado ao seu curso. A temática vai ser diferente, porém a estruturação é a mesma. Deu para entender? Deu. Tudo que Mas está no plano. quando diz assim, ensino médio ou ensino fundamental, anos iniciais, aí segue a estruturação que tem no plano, referente aqui, basicamente, ao mesmo do pedagogia, não é isso? Isso, a estruturação vai ser a mesma. O que pode mudar são os temas. Por Ok. exemplo, né, no caso de filosofia, pode ser que ele não fale de PPP, ou pode ser que fale, vai depender do tema, do estágio, e qual que é a linha de segmento desse estágio. Mas tudo que você precisar vai estar nessa estruturação. Plano de trabalho, arquivos, textos, leituras obrigatórias. O modelo é o mesmo para todos, independente do tema do estágio, tá? Então, Ok, Oi, pode obrigado. falar. Deu para entender, né? Então, eu vou lá, vou pegar essa questão, a primeira questão, copiei a questão lá, respondi. 2, copiei, respondi. Então, nessa atividade B, eu também preciso desenvolver as páginas, pelo menos uma página e meia a 2 páginas para desenvolver essa atividade, assim como na atividade A, gente também precisa redigir aí um texto que dê mais ou menos uma página e meia a 2 para que seja concluída essa atividade. Aí vamos lá, a gente chegou aqui agora na atividade C. A atividade C, ela está me pedindo o quê? Conhecer a atuação do professor e sua inter-relação com a equipe pedagógica e administrativa, assim como a atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina. Aí, vamos lá. Identifique a seguir seu campo de estágio, depois veja os vídeos disponíveis no AVA do respectivo estágio na pasta Leitura, Arquivos, Vídeos Complementares Adaptados Covid e responda as respectivas perguntas. Então, aí eu já não vou precisar ler nessa atividade, vou precisar assistir os vídeos. Então, onde que eu vou achar esse vídeo? Ele está me dizendo aqui que é em leitura, arquivos, vídeos complementares adaptados por vídeo. Estão conseguindo acompanhar aqui? Então, ele vai ser mais um arquivo e vai trazer os links. Estão vendo? Ele tem os links aqui. Então, na educação infantil, ele está me pedindo para ver o vídeo A, o vídeo B, o vídeo C e o vídeo D. Então, nesse arquivo que eu abri aqui,
Ele tem o vídeo A, o vídeo B, o vídeo C e o vídeo D. É esse link que eu vou clicar, assistir esse vídeo, e depois que eu assistir esses vídeos, é que eu vou conseguir responder as perguntas que tá logo abaixo, certo? Eu assisti todos, vou assistir os 4 vídeos, e aí, considerando o que eu assisti, eu vou fazer a mesma coisa, ler a pergunta e responder. E aí aqui, ó, tá vendo que ele tá bem divididinho? Então, para essa aluna, o que interessa para ela é só os vídeos da educação infantil. O estágio dela, o campo de estágio dela é educação infantil. Se o meu campo de estágio fosse ensino fundamental, anos iniciais, eu me preocuparia com o vídeo E, com o vídeo B, com o vídeo C e com o vídeo D, tá? Ficou claro até aqui, ó. E se fosse anos finais, o vídeo F, o B e o C. E aí, cada um tem as suas perguntas específicas. Então, eu assisti esses videozinhos e vou lá no meu modelo para poder colocar aqui. Deixa eu ver. O modelo onde está pedindo os temas. É esse daqui, se eu não me engano. Atuação do professor. Atuação da equipe pedagógica. Processo de gestão. Aqui. Essa aqui. Então, o tema da atividade C, para esse plano de educação infantil, ela é a número 6. Então, é aqui, nessa folha, que eu vou precisar fazer as respostas dos vídeos que eu assisti. Então, prestem muita atenção nessa questão. Qual é o tema da atividade C? Esse é o tema da atividade C. Onde é que está pedindo, qual é a folha que está me pedindo aquele tema? É o tópico número 6. Então, é aqui que eu vou redigir as minhas respostas, tá? Cuidado para não pôr, por exemplo, em um tópico errado. Porque lembra que eu falei lá no comecinho, quando a gente abriu o modelo, que esse modelo é um modelo padrão e vai ter lá vários temas, porém, dependendo do seu campo, você não vai utilizar todos. Ao final, quando você concluir todas as atividades, aqueles temas que não tinham nenhuma pergunta dentro do plano de trabalho, eu vou descartar. Eu posso apagar aquela folha e descartar, tá? Então, para redigir esse tema, é o número 6. Atuação do professor e a inter-relação com a equipe administrativa e pedagógica. Dando seguimento, a gente chega na atividade D. Aí ele está me pedindo aqui, ó, conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Aí ele está me falando aqui, ó, além dos conteúdos estruturantes, conforme a orientação dos documentos oficiais que norteiam o ensino no país, todo professor deve proceder à abordagem de conteúdos transversais, meio ambiente, tal. Para isso, as escolas podem contar com a disponibilização de materiais de apoio para a abordagem desses temas, além de, em alguns casos, receber o auxílio e a atuação de uma equipe multidisciplinar constituída para o gerenciamento de ações nessa esfera. Leia o texto disponível no AVA, na pasta Leitura, Arquivos, Guia Prático, Temas Contemporâneos. Então, a gente volta lá no portal e ele me pediu para ir em Guia Prático, não é isso? Isso, Guia Prático, Temas Contemporâneos e Transversais na BNCC. Então, vou fazer mais uma leitura desse arquivo. E a partir da leitura,
eu tenho que também responder essas questões. A mesma coisa, eu vou ter que ir lá encontrar onde ele está me pedindo para falar no modelo do relatório sobre a BNCC, se eu não me engano foi aqui, no tema 5, e aí eu vou colar a pergunta e dar a minha resposta, e assim sucessivamente, certo? Vocês percebem que é um trabalho de muita leitura, porém, ele já traz as questões para que você raciocine em cima daquele tema, algo específico que ele deseja que você absorva o conhecimento. Então, ele já está aqui com a questão, vocês simplesmente vão precisar ler e responder, tá? E aí eu chego aqui na atividade E, conhecer as metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais conforme o respectivo estágio. Aí, a partir da leitura, mais uma vez a gente volta lá, ele está me pedindo para ir em metodologias ativas. Então, aqui, ó, arquivo, metodologias ativas, e ele me traz mais um arquivo para que eu leia. E aí, aqui, ao invés de questões, ele me pede o seguinte: a partir da leitura dos textos e da situação problema nele apresentada, então, provavelmente nesse arquivo tem uma situação problema para ser lida, eu vou. Deixa eu voltar aqui. Você deverá redigir a solução em forma de relato, que conduzirá à elaboração dos seus planos de aula. Aí ele já está dizendo aqui, ó, texto em forma de relato, contendo 1,5 página a 2, com a solução da situação problema, que deve ser inserido no relatório final, que no caso é esse modelo. Só voltando aqui para saber qual o tema é metodologias ativas e a gente vai encontrar aqui. O manual, PPP, então deve estar mais para baixo. Aqui, o metodologias ativas, ele é o item 7. Então, é aqui que eu vou redigir o meu texto em forma de relato, do jeitinho que ele está me pedindo aqui, trazendo a solução da situação problema apresentados naquele arquivo de metodologias ativas, tá? Feito isso, eu venho para a atividade F, que é elaborar um plano de aula. Aí, a partir da situação problema da atividade E, essa atividade F, ela já tem uma relação com a atividade E. Então, a partir daquele textinho que vocês fizeram, você deve elaborar uma sequência de 2 planos de aula para uma turma fictícia, de acordo com o seu campo de estágio. Para a elaboração de cada um dos planos de aula, utilize o modelo a seguir. Então, tá vendo que ele já traz um modelinho aqui de aula, de plano de aula? Então, vocês vão preencher só o nome da disciplina, a série, a turma, o período. Aí que ele está pedindo para descrever em tópicos o conteúdo que vai ser contemplado. Tudo que vocês precisam preencher nesse plano de aula, ele está pedindo aqui de forma bem objetiva. E vocês vão pegar esse modelinho de plano. Oi. Boa noite. Boa Eu tenho noite. dúvida, porque nesse semestre, o meu estágio é o de gestão. Aí, no estágio de gestão, a gente vai ter um plano de ação. Eu estou com muita dúvida nesse plano de ação. Daria para você explicar também, por favor? Então, vamos descer lá até o que fala sobre o plano de gestão. Esse daqui, ensino médio. Boa noite. Eu queria saber se vai ficar disponível esse vídeo para a gente. Vai sim. A gente vai subir ele no YouTube para vocês acessarem a hora que quiser e assistir quantas vezes quiser, tá certo? Ah, então tá certo. Obrigada, viu? Nada. Pronto, chegamos aqui no plano de gestão. Você sabe me dizer qual que é a atividade que está pedindo esse plano de ação? É a D, né? É, isso mesmo. Vamos lá, vamos ler o que ele está pedindo aqui na unidade D. Certo. Atividade D, elaborar um plano de ação.
você deverá elaborar um plano de ação para uma escola fictícia. O plano de ação precisa considerar a função de gestor educacional, por isso você deverá, nesse plano, elaborar práticas que possam auxiliar o trabalho do diretor ou diretor auxiliar vice, como, por exemplo, um projeto que aprova mais participação da comunidade na escola, estratégias para incentivar e apoiar a implantação de projetos de ações inovadoras e estratégicas para a diminuição da evasão escolar. Esse projeto deve estar relacionado ao respectivo campo de atuação de sua licenciatura, para os cursos cuja habilitação é voltada exclusivamente aos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, ou ensino médio. Não serão aceitos planos com propostas para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá. Então, ele está pedindo aqui, você deverá preparar o plano de ação conforme o modelo a seguir. Descrição da situação problema. Qual que seria, o que ele está dizendo aqui como situação problema? Você precisa elaborar uma estratégia para incentivar e apoiar a implantação de projetos e ações inovadoras e estratégias para a diminuição da evasão escolar. Essa é o seu problema. O que você tem? Evasão. E aí, o que você pode fazer? Qual é o plano de ação que você pode montar para que essa evasão ela diminua ou ela cesse de uma vez? E aí, em cima disso, ele vai pedindo a situação problema, a proposta de solução. Então, o que você pode elaborar? Uma situação que acredito que diminuiria muito, já que está tratando de adolescentes, né? Não é nem infantil, nem fundamental iniciais, já são adolescentes. Trazer mais esporte para dentro da escola, um dia jogos interescolares, algo desse tipo que possa atrair esse jovem para a escola. E aí, em cima desse tema, você pensa em algo do tipo, o que no seu conhecimento seria algo bacana a ser desenvolvido dentro de uma escola para atrair jovens, e ainda mais no cenário atual, que muitos querem saber de videogame, de celular, mas você pode trazer isso para dentro da escola, pode fazer um campeonato de videogame, algo relacionado do tipo, um concurso de dança. Então, a partir da ideia, você vai montando o seu plano de ação. E aí ele está pedindo aqui qual que é a proposta, que foi isso que eu acabei de citar, qual que é o objetivo, a abordagem teórico-metodológica, você vai dar uma fundamentação para esse plano, quais os recursos que você vai precisar para isso. Se você for fazer, por exemplo, um campeonato de videogame, você vai precisar de videogame, de internet, de um espaço, e em cima disso você vai elaborar as contribuições, as considerações finais, e aqui ele está pedindo descrever a contribuição do seu plano de ação para a comunidade escolar. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Então, é basicamente isso. Você vai... primeiro, você vai analisar todas as outras atividades, né, do que já está pedindo nesse trabalho, e bolar algo que você acredita que dentro dessa situação problema poderia cessar ou reduzir essa evasão. Tá certo? Certo. Vamos lá, voltando aqui. Só para a gente concluir, já está quase acabando. Pronto, acho que a gente estava aqui, né? No plano de aula F. Então, aqui já está pedindo exatamente o que vocês precisam montar nesse plano de aula. E também não esqueçam das referências, tá? E aí, ele está pedindo aqui na atividade G, ele começa a falar
um pouquinho daquilo que a gente falou em paralelo. Como é que você vai começar a produzir o seu relatório de estágio? Então, para a elaboração do relatório final de estágio, você deverá fazer o download do modelo, reunir todo o material elaborado no desenvolvimento de diferentes atividades escritas no plano, e aí elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, sumário, os elementos textuais, a exceção das atividades realizadas, tudo que eu falei para vocês em paralelo à leitura do plano de trabalho é o que ele está pedindo aqui. Aí ele tem aqui uma atençãozinha. Verifique o plano de trabalho específico do estágio que você está cursando no semestre. O relatório deve ser postado em formato Word, tá? Não serão aceitos sob nenhuma hipótese trabalhos enviados em PDF. Então, cuidado, pessoal. Façam em formato Word. Muito cuidado para não desconfigurar. Ele já está no modelinho das normas da BNT. Então, qualquer coisinha errada que vocês tentarem consertar ou colocar, fazer uma colagem, pegou um texto na internet, colou, ele já vai desconfigurar. Então, cuidado com isso para que ao final esteja tudo bem certinho, tá? Inserção de elementos complementares para o fechamento do relatório, conforme o modelo disponibilizado no ABA, as referências, os anexos, os apêndices, tudo certinho, tá? Então, esse daqui é o modelo que vai funcionar para todos, mas com a temática de ensino fundamental, de educação infantil. E aqui ele traz um plano de trabalho ensino médio, que é a mesma coisa que eu falei para vocês. E ao final, quando vocês concluírem aqui o modelo de relatório, mas aqui tem um monte de tema, e eu só fiz 3 ou 4 daqui. O que eu faço? Eu posso deixar aqui nesse relatório, como é que eu faço? Não, aquele tema que não foi utilizado, não foi pedido no seu plano de trabalho, vocês podem excluir do trabalho de vocês, tá bom? Vocês podem tirar e depois atualizar o sumário para finalizar o trabalho bem bonitinho na sequência do que está sendo pedido no plano de trabalho. Finalizou, se vocês fizeram alguma pesquisa, algo do tipo, não esqueçam das referências, tá? Não esqueçam. Feito isso, salvo o meu trabalho, volto lá no meu portal, eu concluí tudo, fiz tudo bonitinho. Eu vou clicar aqui, ó, em portfólio e escolher o meu arquivo, o Word, lembre-se, o Word, tá? Vou escolher o arquivo e vou enviar. Qual o período de realização? Se iniciou no dia 8 e vai até o dia 23 de outubro. Essa é a primeira data. Vocês entregando até o dia 23 de outubro, os tutores online, eles têm até o dia 12 de novembro para concluir, tá bom? Para corrigir e dar a nota de vocês. Se caso você não conseguiu mandar no dia 23 de outubro, que é o correto, porque aí, se caso precisar fazer alguma correção, o tutor online vai falar para vocês, vocês conseguem corrigir a tempo. Mas eu não consegui, não deu. Vocês têm do dia 23 do 11 até o dia 20 do 11 para mandar em período de recuperação. Mas esse período de recuperação, ele já fica bem apertado, porque eu já vou estar no final do meu semestre e ele vai até o dia 4 do 12 para que o tutor online corrija. Então, eu vou ter uma demora aí para saber qual foi minha nota, se foi preciso fazer alguma correção ou não, tá? Então, se atentem a esses prazos, para que vocês consigam fazer tudo aí em tempo hábil. Como vocês viram, é muita leitura, mas dá para fazendo um pouquinho a cada dia, ler, faz uma atividade. Outro dia eu leio outro texto, faço a outra atividade. E aí, quando vocês enviarem, quando o tutor online corrigir, ele vai deixar uma mensagem nesse campo aqui, ó. Então, se precisar de uma correção, tiver algo errado, o tutor ele vai se comunicar com vocês aqui, tá bom? Vai ficar uma mensagenzinha aqui, mas caso vocês queiram falar com ele, é só voltar aqui no início e tem aqui, ó, mensagem ao tutor. Vocês podem falar com ele
por aqui em formato de e-mail e saber se ele respondeu, vem aqui na cartinha. Eu acredito que poucos até olham essa cartinha aqui, ó, mas o tutor se comunica muito com vocês. Eles mandam informações sobre a semana de prova, sobre o desafio nota máxima, sobre estágio, estão vendo aqui? Então, aqui é uma comunicação direta com o tutor online de vocês. Quem estava lá no grupo de 100% até viu eu mandando uma mensagem. Ah, vocês podem ir se comunicando com o tutor online de vocês. Então, aqui, ó, tem algumas mensagens importantes que às vezes vocês ficam perdidos, mas se somente olhassem essa caixinha, já teria algumas informações importantes, tá bom? E agora eu vou abrir para dúvidas, para que vocês façam perguntas. E aí? Professora, Oi. teve uma aluna que questionou sobre os textos compactados da primeira atividade de estágio. O que eu disse para ela? Como a professora mostrou no início do aulão, para não voltar logo lá no início de novo, a gente vai manter gravado, né, o aulão, colocar no YouTube para que vocês acessem e assistam de novo, mas a professora mostrou logo no iniciozinho, viu, Dani? Como baixar os textos compactados da primeira atividade de estágio, no caso dessa aluna, com o tema Educação Infantil. Que era o tema que eu estava exatamente utilizando para mostrar para vocês. Exatamente o texto que a professora estava utilizando para mostrar os exemplos. Ela Ok, levantou Dani? a mãozinha aqui. Pode falar, Dani. Acho que está no mudo, Dani. Não estamos ouvindo. Boa Mas eu noite a acredito... todos. Boa Boa noite. Boa noite. A questão é que eu estou sem computador e meu telefone, ele não abre esses textos compactados. E, assim, só a primeira atividade é que eu estou em dúvida quais são os temas dos textos. Só isso. Se teria condições de vocês disponibilizarem eles, pelo menos em PDF, num grupo de WhatsApp, por exemplo, para a gente. Faz o seguinte, Dani, você não consegue vir para a unidade fazer o seu trabalho aqui? Não, porque eu trabalho o dia inteiro, só chego à noite. Aí o Tá. meu trabalho está quase pronto. Está quase, só a primeira atividade é que eu não estou conseguindo, porque eu não consigo abrir os textos. Tá, faz o seguinte, eu vou mandar... Pode falar. Não, pode falar. Eu vou mandar aqui o meu WhatsApp. Me chama no privado que eu te mando os arquivos, tá? Ok, Que é um caso obrigada. específico, né, Gleice? O meu Como eu relatório baixei aqui, eu já tenho eles. certo, Já está obrigada. aqui, Dani. Já está aqui, Dani. Tá, obrigada. Você me chama aí no privado, no WhatsApp, que eu disponibilizo para você, tá bom? Tranquilo, pessoal? Mais alguém tem dúvida? Ou foi muito bom, professora, que ninguém ficou com dúvida, ou foi muito ruim que ninguém entendeu nada, então não sabe nem o que perguntar. Mas, na verdade, Gleice, eu acho que eles vão rever o teu treinamento depois no YouTube, que foi muito esclarecedor, viu? Eu assisti e, para mim, foi muito esclarecedor, muito bem explicadinho, passo a passo. Então, assim, algo bacana que você disse, que só prestar atenção no tema logo no início, né? E você seguir o plano juntamente com o modelo e os textos que estão ali complementares, que com certeza eles vão conseguir fazer. Exatamente. Às vezes, antes da gente passar, né, esse treinamento, acredito que muitos abriram lá, viram aquele mundaréu de coisa e ficaram desesperados, Isso. falaram, meu Deus do céu, o que que eu faço? Então, esse ponto, né, que eu peguei muito no início vejam qual que é o tema do estágio de vocês e o plano de trabalho vai ser o guia. Vocês não vão fazer nada que não esteja pedindo lá no plano de trabalho. Exatamente. Eu acredito que eles não estão perguntando, acho que por isso, né? Mas vamos lá, estamos
aguardando mais um pouquinho. De qualquer forma, prof, eu disponibilizei aqui meu WhatsApp no chat. Se vocês tiverem dúvida no decorrer, né, das leituras e tudo mais, falem comigo, me chamem que a gente vai se ajudando aí, tá certo? E reforçando que a professora Gleice, ela atua no horário tarde e noite, então às vezes vocês podem mandar de manhã, mas não é o horário da professora, tá, gente? Então ela começa Mas eu ali. respondo. Não, ela responde, mas assim, Assim só que para eu- dizer só para dizer do teu horário, viu, Gleice, Sim, né? sim. Que é tarde. Vocês Como se é- mandarem de manhã, eu vou responder à tarde ou noite, mas eu respondo. Isso, Então fiquem isso, tranquilos. isso aí. Profa, gratidão mesmo pela explicação, foi maravilhosa. Eu acredito que é isso, né, minha gente? Então a gente só vai agora subir essa gravação via YouTube e eu não sei quanto tempo demora para subir, Gleice, mas dependendo da demora, pode ser que pese um pouquinho. Aí, no caso, na quinta-feira, eu posso mandar um novo comunicado do jeito que nós enviamos aqui para todos os alunos para vocês entrarem, já com o link da gravação, tá? Então, quando que eu vou receber a gravação, professor? Eu preciso. Então, para vocês aguardarem pelo menos até quinta-feira, porque a gente precisa subir no YouTube, às vezes demora um pouquinho, tá, minha gente? Mas então é isso. Ok. Tranquilo, pessoal? Mais alguém quer falar? Se não, a gente encerra e vocês podem ir tirando as dúvidas no decorrer da construção, tá bom? Obrigado, ótima noite, ótimo feriado para quem é aqui de Caruaru amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal.